Pelo amor de Deus, alguém rebobina essa semana, porque assim, tá difícil pra mim aqui, galera. Eu não sei o que aconteceu, como é que foi. Quando eu vi, tinha rolado. Rolado o quê? Amiga, desculpa, eu furei seu olho. Isso consta como furada de olho. Claro consta, que não. assim. Que fura meu olho? O que céu. você bebeu? Cerveja. Não, mas se você acha que eu tô bêbada, eu fiz isso por causa da cerveja, não foi não, amor. Inclusive, eu tô precisando ficar louca agora. Olha só, Fernanda, me explica só um negócio aqui rapidinho. Desde quando? Desde quando você pega a mulher? Desde uma hora atrás, menina. Entendi. Gente, será que eu sou sapatão? Não, assim, a gente pode levantar uma possibilidade, várias possibilidades. Bissexual, talvez. Pansexual? Não. Mas então vamos lá. Só pelo fato de você ter começado pela ex-maluca da tua melhor amiga, amor, já posso te entregar a carteirinha, assim, de presidente das sapatões agora. Tipo, não tem como. Então, olha só, ela não é maluca. Ah, tá bom. Tá? Não é maluca. Ela tá passando por um momento frágil, delicado, entendeu? E eu fui lá, eu fui um consolo pra ela. Quando eu vi, aconteceu. Você consolou ela com o quê? Com a boca, amor? Acabou que foi. Acabou que foi com a boca, mas né? Não foi Pois planejado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Me poupa disso tudo, porque você ficou com a garota uma hora só e você já tá defendendo sua namoradinha. Que namoradinha? O que você tá falando? Que namoradinha? Você tá com namoradinha, ciúme, o quê? amor? Tá com ciúme? Não é... Não. Olha só. É só pro meu TCC, tá? Vocês transaram? Ai, eu não quero saber, eu não quero saber, eu não quero saber. Não precisa. Que é Tem isso? coisas que eu gostaria muito que você poupasse. Ciúme real? Que ciúme! Ô, Catarina, pelo amor de Deus, eu só não acho que é necessário eu visualizar a minha melhor amiga transando com a minha ex-mulher. Eu acho que não tem necessidade disso. Uma pergunta aqui, assim, quando uma pessoa fala que transou com outra pessoa, aí você visualiza eles transando juntos, é isso? Não é isso. Então qual é o problema da Fernanda ter transado com a Bianca? Eu não transei com ninguém. Transou. Não transei com ninguém, gente. Inclusive, eu não saberia o que fazer se eu desse de cara com... Sabe. Não saberia. Sabe por quê? Porque é igual respirar. Ó, Ah, não inventa. você nem lembra quando você aprendeu a respirar, mas quando você vê, você vai lá e faz. Menina, você vai ver, é uma bobagem, coisa rápida. Que vai ver? Que vai ver? Sacanagem, a menina é hétero. Eu sou hétero. Eu sou hétero. Claro que Eu sei que você é hétero. Eu Deixa eu colocaria te minha mão nesse perguntar fogo aqui outra. atrás Não agora. coloca no fogo, vai queimar. Deixa eu te falar uma coisa. Se Fernanda tivesse transado com outra mulher, não Bianca, outra mulher, você teria virado tão careta igual você tá agora? Não é possível. Ô, Catarina, peraí, rapidinho, só pra eu entender. Você tá achando que a Elisa tá com ciúme da Bianca? Tô muito. Meu amor, é muito mais fácil a Elisa tá com ciúme de mim do que da Bianca. Não viaja, não, tá? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Fala. Não tá bom pro meu lado, tô muito doida e eu preciso de um entorpecente, uma droga forte. Alguma coisa. Essa menina, pelo Porque amor de não Deus, tá... um negócio, vai. Tá dando pane aqui, na minha Não, cabeça. ele tá dando na minha cabeça. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você nunca pensou, assim, em pegar uma mulher, tipo, nenhumazinha, tipo, sei lá, uma colega de trabalho, uma vizinha, um Não, negócio de você... Catarina, eu já tive vontade de... Uma Anne Hathaway. Pegaria. Entendeu? Super, claro, super. Uma Thaís Araújo. Queria que fosse minha mãe. Rihanna, essas divas, sabe? Essas unanimidades que o mundo, qualquer pessoa... Mas eu não tô falando disso, pegaria. tô falando de gente da gente palpável, gente que você vê, olha e quer pegar. Você nunca pensou nisso? Nunca pensei em pegar mulher, nunca pensei em pegar mulher palpável. Catarina, isso não é uma coisa que Entendi. existe. Obrigada. Amor, o que você tá ficando maluca? Que isso? Tá pelo amor de Deus. Ela tá achando que ela tá com Ela um não rimbom. tá bem, não. Não, ela tá com um rimbom. Espera um minutinho. Agora eu tô pronta pra ouvir esse surto. Calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Ela é herdeira de gente milionária e é CLT. Sim, pois é. Ela nunca quis surfar na onda do dinheiro da família e preferiu assim, pra não se deslumbrar. Meu amor, que tipo de fofoqueira é você que nunca contou isso pra sua melhor amiga? Fala não. Descobri por terceiros, tá? Tô por aqui com você. Não, peraí. Uma coisa é ser fofoqueira, outra coisa é ser leal. Ela pedia pra eu não contar e eu nunca contei, gente. Eu sou de confiança. Achei ela diferenciada depois dessa, tá? Eu achei ela mais maluca depois dessa, tá? Ih, caralho, é ela. Não, peraí, teu cu que você vai ouvir essa mensagem embaixo, né? Eu, hein? Oi, Fê. Tô mandando essa mensagem só pra saber se você tá bem depois do que rolou. Queria te pedir desculpa se não tiver caído bem pra você. E aí? Minha filha, caiu? Caiu bem pra você? Fala logo, pelo amor de Deus. Gente, vamos combinar uma coisa aqui, vamos ser honestas, tá? Vamos. Eu fui lá pra dar uma de conselheira pra ela, entendeu? E cumprir um papel de sua melhor amiga,
essa situação toda, pra deixar vocês ficarem tranquilas, respirarem, ficar em paz. E aí, ela tá num momento sensível, delicada, frágil, entendeu? E eu fui ser um colo pra ela. Você não sabia que a parte do colo ia ser tão literal. Foi literal, minha filha. Foi bem literal, né? Meu Deus. Céu. Meu Jesus Cristo, Fernanda do céu. Configura que você não é mais hétero? Gente, será que não? Não. Não é possível. Amiga, você jura que você não tá chateada comigo? Me perdoa, foi muito foi sem querer, cara. Fernanda. Não tava premeditado. Ô, Fernanda, fica tranquila. Pelo amor de Deus, por que eu ia estar puta com você? Primeiro de tudo, olha aqui pra minha mulher. Olha essa pintura. Olha que belezinha, imagina. Você acha que eu ia perder tempo pra ficar puta com você? Pelo amor de Deus, né? Imagina. E além de tudo, só ela me completa, como ninguém. Literalmente, né, amiga? Olha, realmente. Que piadinha ruim. Não, Piadinha ruim, tá? Mas deixa eu falar só um comentário, amor, rapidinho. É que se eu tivesse, assim, 1000 rins, eu te daria 1001. Nossa senhora, por favor, me veja um Brasil que eu tô enjoada, e não é por causa da cerveja. Ai, minha amiga, é claro que, assim, não vou te falar, não foi uma surpresa, porque foi. Imagina, a minha melhor amiga hétero, talvez agora nem tão hétero assim, chega contando que ficou com uma mulher. E aí essa mulher que ela ficou é a minha ex-mulher de muito... Você entende que isso é realmente muita informação de uma vez só? Sim. Gente, é muita coisa, muita informação, né? Assim, sabe do que eu tô sentindo falta? De um marasmo. Sabe assim, marasmo. Sabe assim, é quando você vai até a sua geladeira, você abre ali, ó, 20 vezes pra pensar em nada. É só isso que eu tô sentindo falta, porque olha, a cabeça essa semana deu a... Me conta uma coisa, desde quando seu cérebro imparável deixa você sentir tédio? Pois é. Engraçadinha. Amiga, você sabe o quanto eu te amo. Eu te amo muito, muito. E eu quero que você seja muito feliz com alguém que te faça muito feliz, com uma pessoa incrível, linda. E convenhamos, a Bianca é tudo isso. Elisa, pelo amor de Deus, você tá achando que eu sou sapatona? Eu não sou sapatona não, minha querida. certeza, Eu não tá? sou não. Não é, não. Vocês estão achando que amanhã vai ter escova de dente da Bianca no meu banheiro. não vai ter, tá? não Foi vai só ter. um beijinho e tchau. Foi isso que aconteceu. Inclusive, Eu acredito. um beijinho e tchau pra vocês. Eu não vou ficar aqui vocês ficarem criando fanfic sobre Eu acredito. uma pessoa. realidade. É Eu sério, acredito. Não vai ficar não. Fica com vocês. Acredito. Não é. Coisa. Essa menina. Que doideira. Eu tô chocada. Eu também. Você quer apostar quanto que ela vai ficar com a Bianca de novo? Quanto que eu quero apostar? É. Você acha mesmo que eu quero perder dinheiro? Isso aí é óbvio. A gente sabe, conhece essa história, não é de hoje, né? Não, é verdade. Esse tipo... Mas vamos apostar, Gente, vamos a apostar, vamos Fernanda apostar. realmente... Isso agora foi demais pra mim. Não, mas é pra... É ela muita vai coisa, ficar, é muita vai gente ficar, muita envolvida. gente. É. Você entendeu o paralelo que ela fez dentro da minha vida? Eu não posso simplesmente estar com saudade da minha filhota e vim aqui te ver. Claro que pode. O que foi? Nada. Bem-vindas ao Muitas Camadas. Todo mundo sabe que quando alguém responde nada, sempre tem alguma coisa. Mulher que gosta de mulher é simples. Só tem muitas camadas. Eu sou Joana Mendes. A gente vai conversar Sempre aqui comigo. sobre o que a gente tava conversando quando a Fernanda chegou aqui? Luana Berce, lésbica catarinense, cantora da pastora. Meu amor, Compositora, inclusive, compôs eu decidi tema da nossa que eu não queria ser mãe definitivamente quando eu descobri a minha história. samba pagode. Eu já sei que você foge da sua história. Que nunca ouviu um pagode. Bebeu toda. Eu não te pergunto nada sobre ela justamente porque eu tenho respeito por você. Mas assim, a gente descobriu aqui que a gente tem uma divergência muito séria. Você não acha que tá na hora de você me contar, não? Olha só.
Você tem uma família que te ama muito. Os seus pais, eles são incríveis. O seu irmão, ele faz tudo por você. Eles te apoiam em tudo que você faz. DNA, sangue, qualquer outra coisa é tão pequeno perto de tudo isso. Você se sente diferente por ter sido adotada? O meu irmão faz qualquer coisa por mim, por arrependimento. Apesar que se não fosse por ele, eu não ia ter ideia da minha história. Como assim? Tem feridas que a gente não tem que mexer. Tem machucados que não cicatrizam direito. E aí, quando mexe na casquinha, dói, sangra. Depois demora uma eternidade pra fechar de novo. Todo mundo apoia a sua maturidade. Mas ninguém pensa que tanta força assim não pode ser normal. Eu sei que você dá conta de tudo sozinha. Que você nunca pede ajuda. Mas isso faz parecer como se você não precisasse de cuidado e você precisa, meu amor. Eu admiro muito a sua força. Muito mesmo. Mas você é de carne e osso. E você tem o direito de desmontar como qualquer outro ser humano. Ser forte não é você carregar o mundo nas costas. É saber o momento de parar e dizer: galera, tá difícil pra caralho aqui pra mim. E eu tô aqui pra cuidar de você quando você estiver passando por isso. A minha adoção foi legal, Catarina. Eu fui comprada pelos meus pais. Meu Deus do céu, Bianca, o que aconteceu agora? Não, foi nada sério, tá tudo bem. Ai, ufa. Tá tudo bem. Então, você quer entrar? Não, olha, não, Fernanda, é porque eu te mandei um monte de mensagem e você não me respondeu. Eu queria saber se tá tudo bem, fiquei preocupada. Preocupada com o quê? Com você. Olha só, eu não queria passar de nenhum limite seu mesmo. Eu te respeito muito, respeito a sua sexualidade, sua história. Bianca, você me beijou sozinho? Tá tudo bem, cara. Eu fui na onda com você, entendeu? Tá tudo certo. Você tá frágil e sensível. E é isso, aconteceu. Tá tudo bem. Fica tranquilo. Não, mas eu não te beijei porque eu tô frágil e sensível, Fernanda. Ah, foi sim. Não, pode até ter ajudado, mas eu te beijei porque eu quis. Não é porque eu tô com as ideias fora de ordem, é porque eu te enxerguei. Eu não invento outro problema pra você, não, Bianca. Olha só, eu não tô inventando problema nenhum, eu só quero saber se você tá bem. Se tá tudo certo com essa situação, se você tá de boa. Eu tô ótima. Tá tudo bem, de verdade, sabe? Eu posso até ser hétero. Mas que hétero que nunca deu uns beijinhos numa mulher, gente? Pelo amor de Deus, só as caretas. Você sabe que eu não sou careta. Você jura? Eu juro. Tem certeza? Sim, tá tudo bem. Mesmo. Bianca, olha pra você. Que mulher que não gostaria de ter uma dessa no currículo, me conta. Eu arrasei, pelo amor de Deus. Você não existe, cara, juro. Então tá, então vou acreditar. Tá bom. Então, vou acreditar mesmo. Uhum, Tá? uhum. Tá bem? Tá bom, pode acreditar. Então tá bom. Tá. Então vou lá. Tá bom. Então tá. Então tá.
Quando eu descobri que só um transplante podia salvar a minha vida, eu fui atrás da minha família biológica. E aí eu fui no orfanato, que minha mãe falou que eu fui adotada. Só que lá eu descobri que eu nunca tinha passado por lá. Ninguém tinha ideia de quem era minha família, ninguém sabia de nada. Aí eu fui procurar nos outros orfanatos da região. E aí eu entendi que tinha alguma coisa errada. E onde é que seu irmão entra nisso tudo? Não adiantava eu falar com meu pai e com a minha mãe sobre isso, eles nunca iam entrar nesse assunto. Então perguntei pra ele. Perguntei o que ele lembrava da minha adoção e ele disse que só lembrava da mamãe chegando comigo em casa, no colo. Mas eu senti no fundo do olho dele que ele estava mentindo. Tá, mas ele não desconfiou do porquê que você estava querendo saber sobre isso? Mas, gente, você conhece meu irmão. Ele não presta atenção em nada. Eu falei que eu só queria saber um pouco mais da minha história e ele acreditou. Falou que a minha história é com eles e acabou. Ele não mentiu, né? Mas eu tava lutando pela minha vida. Eu chamei ele pra tomar uma cerveja, dei 15 pra ele, ele é sincericida. Aí eu fiz ele jurar pela nossa vida que ele não falaria nada com os meus pais. Perguntei de novo sobre a minha adoção. E aí ele disse que tinha uma mulher chamada Isaura, que trabalhava em casa desde antes dele nascer. E ele só falou que sabia que eu tinha alguma coisa a ver com ela. Amor, olha só, você não quer mexer nessa ferida aos poucos, não? Agora a gente vai com tudo. Vamos arrancar essa casca logo. Que dói mais, mas é mais rápido. A sorte é que a minha mãe é a louca dos papéis e ela guarda conta desde os anos 2000. Então eu fui na caixa de documentos dela e achei um monte de comprovantes de depósito no nome de uma pessoa, Isaura Moura. Aí eu peguei o CPF e aí FBI ficou pequeno pra mim. Tá, mas você achou essa mulher? Achei. Ela era sua mãe? Pelo CPF eu descobri o endereço dela. E eu ia todo dia pra casa dela, por frente, ficava ali olhando horas e horas, esperando ela chegar. Às vezes ela ficava me vendo pela janela. E aquela mulher sabia quem eu era. Uma vez eu tava esperando e ela passou por mim como se eu não existisse. Aí um dia eu cheguei. Eu vi que não tinha ninguém. Bati na porta. E eu juro, parece filme, mas numa batida mais forte que eu dei, a porta abriu. E eu entrei. Aí eu vi um porta-retrato dela com uma adolescente idêntica a mim. Eu peguei o porta-retrato pra ver mais de perto. E ela entrou nessa hora. Eu achei que a mulher ia morrer ali na minha frente, infartar, do susto que ela levou. Tá, mas quem era essa mulher, meu amor? Minha avó. Ela disse que minha mãe chamava Fabiana. Que engravidou de mim quando tinha 15 anos. Mas ela já usava droga, muita droga, desde os 12.
E ela não parou de usar quando descobriu que estava grávida. Pelo contrário. Ela começou a usar 5 vezes mais pra ver se aquilo saía de dentro dela. Era assim que ela falava de mim. Eu falei que eu precisava de um transplante, expliquei. E ela me disse que eu ia conseguir, porque já era um milagre eu estar viva, né? Então. Isso a gente sabe bem, né, meu amor? A minha mãe se drogava tanto durante a minha gravidez que assim que eu nasci, em menos de 24 horas, eu tive síndrome de abstinência neonatal. O que é isso? Quando a gestante usa muito uma substância durante a gravidez, a substância vai pro bebê. E aí quando o bebê nasce e corta essa substância de forma abrupta, o bebê não fica bem, né? Isso é o que é tipo uma crise de abstinência? Não é tipo. É uma crise de abstinência. Só que naquele corpinho que acabou de chegar ao mundo. Eu chorava muito, eu tremia, eu gritava. Em menos de 72 horas de vida, eu tive 2 crises de convulsão. E sabe onde a minha mãe estava? Durante isso tudo. Na rua. Assim que eu nasci, ela foi pra rua direto se drogar. E eu fiquei lá. Amor, olha só, chega. Vamos parar por aqui. Tá? Você não precisa reviver isso de uma forma tão brusca assim. Não. Agora a gente vai até o final. Fernanda, se eu não for embora agora, você sabe o que vai acontecer, né? E se você quiser ir, você sabe o caminho. E se eu não quiser? Aí você finge que esqueceu o caminho e desabotou mais um botão da minha camisa. Fernanda, você não vai se arrepender depois. Eu não quero que você fique... Tá falando muito. Se você não parar de falar, eu te relembro o caminho pra ir embora daqui. A minha mãe nunca soube da gravidez da Fabiana. Só que quando eu tive alta, a minha avó me levou escondida pro trabalho. Me deixou no quartinho de serviço, só que eu urrava, eu chorava muito. E a minha mãe foi ver o que estava acontecendo. A dona Isaura falou que quando ela me viu, os olhos dela brilhavam que nem 2 pedras preciosas. Ela disse com essas palavras. Tipo eu quando te vi pela primeira vez. Enfim. A minha mãe não tinha ideia de nada do que estava acontecendo e falou pra dona Isaura. Pediu pra ficar comigo, falou que cuidaria de mim. E a dona Isaura falou que não me daria. Não de graça. Ela falou que ela só deixaria minha mãe ser minha mãe se ela pagasse todo o tratamento numa clínica de reabilitação para Fabiana. E a minha mãe topou.
pelo que na época foram 100 mil cruzeiros. Hoje isso não dá nem 15 mil reais. Como é que pode alguém colocar um preço na vida de outra pessoa? Eu valho 15 mil reais. Não, meu amor, não. A sua vida não tem preço. A sua mãe só aceitou isso por amor. Pra tentar te salvar desse pesadelo. Catarina, eu não sei nem se eu nasci realmente no dia do meu aniversário. A minha mãe fez muita falcatrua pra conseguir ser minha mãe. Olha só. Eu não tô dizendo que sua mãe tá certa. Mas você não acha, assim, de que um jeito meio torto, ela fez isso pra salvar a sua vida? Imagina, eu amo a minha mãe. Mas ela podia ter feito isso de outra forma. Que outra forma, meu amor? Se a própria Isaura disse que ela só te entregaria por dinheiro. A vida nem sempre toma os caminhos e os rumos que a gente quer. Quantas vezes a gente não deseja muito uma coisa e ela não acontece? E aí, do nada, quando a gente menos espera, uma outra coisa aparece. E foi exatamente assim que aconteceu com você. A vida foi dando um jeito de te levar exatamente pro lugar que você devia estar. Do lado de uma família que te ama incondicionalmente. Que você merece muito. Eu sei. Quando você pensa neles, você... sei lá, você sente raiva. Não, raiva nunca. Nunca, imagina, eles são a minha família, eu amo. Eu amo incondicionalmente essas pessoas mesmo. Não... E você não acha que você não possa oferecer esse amor incondicional para uma criança que também tá por aí, nesses orfanatos afora, só esperando por esse momento? Hoje você falou que queria viver tudo comigo. Lembra? E eu quero mesmo. Eu também. Eu também quero viver tudo com você. Até as coisas que você nem imagina. Que ninguém faz questão. Tipo o quê? Tipo acordar com você todo dia. Descabelada, amassada, cheia de remela e continuar te achando a mulher mais linda do mundo. Embarcar nas suas ideias mais absurdas. Cuidado com o que você pede, porque a vida entrega, tá? E eu tenho, tipo, PhD em ideias absurdas. Eu te acho a mulher mais linda do mundo. Mesmo quando você decide passar o dia inteiro de camiseta velha. E com essas meias ridículas, meu Deus, que meias horrorosas. E até quando você tá de TPM e se irrita com a minha respiração. Eu não me irrito com o som da sua respiração. Eu me irrito quando você fica sapateando pela casa ao invés de pisar igual um ser humano normal. Isso sim me irrita na minha TPM. Eu quero viver tudo com você. O que é contraditório, o que é banal,
porque eu escolho as partes que você acha que jamais seriam escolhidas. Porque eu te amo muito. E eu quero continuar vivendo tudo isso com você. Eu só não sei se eu consigo criar uma criança que vai vir com todas as dores e traumas, de cicatrizes, de coisas que ela nem sabe que existem, mas que estão lá e que vão voltar em algum momento. Porque eu sei que vão. E eu não quero sentir dó de uma criança só porque eu vejo a minha história nela. E se o seu maior sonho é ser mãe, eu entendo se você quiser desistir, porque eu não vou conseguir viver isso com você. Por favor, não termine isso. Termina essa frase, porque eu jamais desistiria da gente. Eu não quero que você deixe a sua história decidir nada por você, meu amor. Eu sei que não é só apertar um botão e voltar no tempo, ou apagar a sua memória, a sua história. Mas se você vai viver com isso, ou através disso, aí é contigo mesmo. Mas eu quero que você saiba que você é o amor da minha vida. Eu quero viver tudo com você. Eu te amo muito. Eu te amo muito. I'm beginning to think the storm that shook me wasn't the ending. That maybe saving she's hiding inside the breaking and the aching. I'm feeling the weight of love and the emptiness when you lose it. But I won't trade my life to feel safe, so I choose love. I choose love. Oh, this heart is still beating. Just got to breathe in, breathe out. My hope is still healing. Just got to breathe in, breathe out. I get restless, 'cause I can't pretend I've got answers for all of my questions. Grief is a friend and we talk in my head. Is this reckless or acceptance? Oh, oh, oh. This heart is still beating. Just got to breathe in, breathe out. My hope is still healing. Just got to breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out.
Mas a história acaba aí. A sua avó, ela não fez os exames? Não. Falou que ia rezar para um milagre acontecer. Mas a vida foi tão injusta com aquela mulher que ela parecia mais frágil que eu. E a sua mãe biológica? Morreu um ano depois que eu nasci. De overdose. Tá, e o seu pai biológico? A sua avó, ela não te deu o contato dele? Pai. Meu pai era um traficante que a Fabiana devia dinheiro. Ele achou o jeito dele de cobrar. Eu sou filha de um estupro, Catarina.